Fala pessoal, vamos agora a uma aulinha sobre trabalho. Primeiro nós temos que focar aqui na expressão, tudo bem? Então qual que é a expressão para o que a gente quer, que é trabalho? Então, trabalho, que é o tal, ele resulta da força vezes o cosseno de θ vezes o deslocamento. E é importante que vocês se atentem a esse conceito aqui, ó, deslocamento. Deslocamento não é a mesma coisa que distância. Deslocamento é uma grandeza vetorial, enquanto distância é uma grandeza escalar. Lembrando que grandeza vetorial é aquela que possui módulo, direção e sentido. Tudo bem? Então isso é muito importante, porque justamente vai dizer se o nosso trabalho ele é positivo ou negativo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. A expressão acima nos permite tirar importantes conclusões. Se a força não produz deslocamento, ela não realiza trabalho. Isto é, o trabalho mecânico é nulo. Por que isso? Ora, se o nosso deslocamento é zero, 0 multiplicado por qualquer outro número, ele vai resultar em zero. Portanto, se não há deslocamento, não tem trabalho, independente da força que eu aplique. Ok? Então isso é importante, um conceito importante. Não havendo deslocamento, não temos trabalho. Vamos à próxima consideração. Se a força ela é perpendicular ao sentido de deslocamento, o trabalho mecânico é nulo, pois o cosseno de 90 é igual a zero. Então, olha aqui o que está acontecendo. Então, eu tenho uma força sendo aplicada no corpo, tudo bem? Então, eu tenho aqui essa força para cima. E esse meu corpo, o que está dizendo aqui? Ó, essa força é perpendicular ao sentido de deslocamento. O meu corpo está se deslocando neste sentido. Ó. Bem, então a gente tem lá o corpo, você tem a força sendo aplicada e aqui você tem o deslocamento. Bem, uma certa velocidade e aqui você tem a força. Portanto, como ela forma um ângulo de 90 graus, não há trabalho mecânico, visto que o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então ele anula toda a expressão. Ok? Isso é semelhante, imagine que você pega a sua mala, você ergue a tua mala e começa a se deslocar. A força ela está sendo aplicada no sentido perpendicular ao deslocamento, porque a mala está caminhando, né, entre aspas, horizontalmente, e você está exercendo uma força vertical. Ou seja, há uma perpendicularidade a 90 graus entre a aplicação de força e o deslocamento. Portanto, o trabalho é nulo. Vamos à próxima consideração. Se a força atua no sentido contrário ao deslocamento, o trabalho mecânico realizado será negativo, pois o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então imagine que você tem um carro, bem, esse carro está se deslocando. Aqui você tem o seu carro, ele está se deslocando nesse sentido. E aí, né, parecido aqueles desenhos lá da Corrida Maluca, né, o Dick Vigarista abre aqui um paraquedas. Bem, então esse paraquedas ele vai exercer uma força no sentido contrário na intenção de frear o veículo. Exercendo essa força, o que acontece? Eu tenho trabalho negativo, porque a força está sendo exercida no sentido contrário ao deslocamento. Como a gente pode observar no exemplo do bloco aqui, ó, o bloco ele está se deslocando para a direita, o destaque em azul escuro. Bem, então aqui em azul claro é onde a posição inicial dele. E aqui eu tenho o sentido da força. A força sendo aplicada no sentido contrário. Logo, o que acontece? Nós temos o nosso trabalho negativo. E a última consideração: se a força atua no sentido do deslocamento, o trabalho mecânico será máximo, pois o cosseno de zero é igual a 1. Por que eu digo que é máximo?
Porque imagine que você tenha aqui, pessoal, um corpo e eu tenho uma força que ela é inclinada. Se eu tenho uma força que ela é inclinada, o que acontece? Eu tenho que fazer decomposição, certo? Eu tenho que decompô-la nas componentes y e x. Então, toda vez que a força é aplicada de modo inclinado, o que acontece? Eu não tenho o trabalho máximo, porque eu tenho as decomposições da força. Então, eu tenho trabalho no sentido, tudo bem, dependendo de como tiver a orientação do meu deslocamento aí. E, devido a isso, meu trabalho não será máximo. Agora, quando a força é aplicada no mesmo sentido, o trabalho é máximo, visto que o cosseno de 0 é igual a 1. Tudo bem? Então, essas são as considerações que a gente precisa fazer sobre trabalho. Para finalizar, vamos aqui a essa definição. No sistema internacional, a unidade de trabalho é o joule, J. Por definição, um joule é o trabalho realizado por uma força de 1 newton, maiúsculo, tá? De 1 newton, que, aplicada a um corpo, comunica-lhe um deslocamento de 1 metro na mesma direção da própria força. Em símbolos, a gente tem que um J, né? 1 newton é igual a 1 N, um J é igual a 1 N vezes 1 M. Ou seja, um joule é igual a 1 newton vezes 1 metro. Portanto, a unidade de trabalho vai ser igual a newton-metro, que é igual a joule. Não é newton por metro, tudo bem, pessoal? É newton-metro. Então, essas são as considerações que a gente precisa fazer sobre trabalho. Até uma próxima aula. Não se esqueça de compartilhar, seguir e comentar. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Fui! Qualidade total. Vamos que vamos.